Chineses em Angola. Eu acho que quem devia gravar este quadro devia ser a TPA ou a TV Zimbo. Sei lá, alguém que tem mais credibilidade do que eu, né? Tá bom, então se você quer que eu tenha também tanta credibilidade assim, ao ponto de gravar uma série importante, vá lá, se inscreva neste canal, aperta no botão de gosto para este vídeo chegar para mais pessoas, porque você vai gostar muito deste vídeo. Vais conhecer muita coisa sobre os chineses que aconteceram cá em Angola e que tu nunca tiveste noção. Bem, neste vídeo eu vou contar apenas duas histórias e assim eu vou entrar para a primeira. A primeira história é sobre uma rede de prostituição que esteve cá em Angola por volta do início da década de 2010. O que acontece é o seguinte, eu vou começar este vídeo com estatística, coisa que você muito provavelmente irá se inscrever no canal porque vais aprender, é uma coisa nova que vais aprender. 1% da população que mora cá em Angola é chinesa. Sim, isso significa que se tu fores contar assim uma por uma, todas as pessoas que estão cá em Angola, em cada 100 pessoas, uma delas é chinesa. E voltando no tempo, havia um pouco mais do que isso. Depois da crise econômica que houve cá em Angola, que teve início por aí em 2014, o número de chineses começou a diminuir drasticamente. Mas para termos noção, em 2011 o número de chineses eram 70 mil. Uau! E esses chineses estavam cá em Angola para trabalhar, você sabe, ganhar dinheiro. E os chineses estavam cá a trabalhar principalmente nas obras e em áreas que não lhe permitiam vir com a sua família. Como tinha tantos chineses aqui e nem todos os chineses veio junto, alguns chineses perceberam que a maioria dos chineses veio sem as suas esposas. E então o que acontece? A procura pelo sexo aumenta muito. Então, dos 70 mil chineses que tinham cá, a maioria esmagadora eram homens. E não havia chinesas para todos chineses. Então, o que um certo grupo de chineses começou a ver é a maneira de trazer chinesas para cá para começar a fazer dinheiro com a prostituição chinesa em Angola. Então um grupo de 5 chineses lá na China foi até um bairro pobre lá na cidade de Jilin, e então neste bairro eles encontraram um grupo de 16 mulheres que estavam lá, já trabalhavam com prostituição, e fizeram-lhes uma proposta de vir para Angola para ganhar 6 vezes mais do que elas já ganhavam lá. Elas viriam a ganhar cerca de 700 euros. E chama muita atenção este caso, porque tu vais ver, a China é um dos países mais desenvolvidos do mundo, é se calhar o país mais desenvolvido do mundo, mas tu veres pessoas a saírem da China para virem trabalhar em Angola e ainda por cima para um trabalho tão sujo como a prostituição, significa que a situação dessas pessoas lá na China já não é tão boa. Então, o que acontece é que chegando cá em Angola, o que aconteceu é que lhes receberam os passaportes. E quando lhes receberam os passaportes, isto impediu completamente que houvesse qualquer futuro plano de fuga. Isso fez com que elas estivessem praticamente sem saída. E então aquela promessa que lhes foi feita lá atrás, eu não sei se mencionei aqui, mas prometeram-lhes trabalhar num hotel de luxo. Elas chegaram e perceberam que na verdade tratava-se de um bordel que se localizava no Benfica, lá na cidade de Luanda. E acontece que elas chegaram aqui em março, mas em abril, um mês depois delas terem cá chegado, uma das irmãs dessas chinesas que estava aqui para trabalhar, que estava ainda lá na China, em Jilin, percebeu que a sua irmã não dava sinais, né? Ela tentava comunicar com a sua irmã e não conseguia, tentava entrar em contato com ela e não tinha nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de informação. Foi então quando ela fez uma denúncia lá na China em abril de 2011. Só para nós vermos o poder que as coisas têm, né? Uma denúncia feita lá na China, em Jilin, no nordeste da China, teve efeito aqui em Luanda. Mas até eles chegarem à resposta de que essas pessoas, esse grupo de chinesas se encontravam lá no Benfica, em Luanda, levaram cerca de 7 meses para descobrir totalmente onde se encontravam estas mulheres a prestar trabalhos de prostituição. E acontece que já por volta de outubro, a polícia angolana, depois de ter recebido já as notificações da polícia chinesa, organizou uma operação onde incluíam-se cidadãos angolanos e cidadãos chineses a fim de encontrar este grupo de mulheres que se encontravam cá. Eles dirigiram-se ao clube onde esse grupo de mulheres trabalhava, e este clube chamava-se Zongan International Entertainment Club, que em português é qualquer coisa como Clube Internacional de Entretenimento Zongan. E nesse clube eles encontraram um homem chinês que era basicamente o responsável por aquele estabelecimento, e a sua esposa, que era responsável por recrutar estas mulheres chinesas. Mas tal como acontece lá na China, né? Mas tal como acontece até nos filmes, quando vai-se para recuperar ou resgatar
um certo grupo de pessoas, primeiro encontra-se um número, depois é que encontra-se o outro grupo maior. E foi o que aconteceu aí em Luanda. Eles encontraram primeiro um grupo de 3 mulheres que estavam numa parte da casa, e depois de tanto procurarem, começaram a ouvir barulhos, começaram a sentir movimentos estranhos pelo local e encontraram as outras 16 vítimas. Graças a Deus, a história terminou bem, ninguém morreu. Foram encontrados os 11 suspeitos chineses de tratar dessa organização aqui em Angola. Estes todos os elementos foram extraditados. Significa que o governo chinês tirou-lhes da prisão daqui de Angola e levou-lhes para a prisão lá na China. E este grupo de mulheres, que no total são 19, 16 mais 3, foi repatriado. Graças a Deus chegaram muito bem às suas casas e às suas famílias. E essa rede incluía mais 5 pessoas, mais 5 chineses que estavam lá na China, que tratavam daquela parte de convencer essas mulheres, né, até mandar elas para cá, para Angola. E a polícia descobriu que durante esses meses que eles estiveram cá a trabalhar, foram cerca de 7, 8 meses, eles conseguiram faturar algo como 580 mil euros. Algo que naquela altura valia qualquer coisa como 5 milhões de yuan, a moeda chinesa. Não é pouca coisa, meu amigo. Próxima história. A segunda história é de um cidadão chinês que foi condenado a 23 anos de prisão cá em Angola, mas depois foi ajudado pelo Estado angolano a fugir para a China. É complicado. Vocês vão entender essa história. Como é que isso tudo aconteceu? O que rolou para isso chegar até aí? Prontos. Para isso acontecer, ou para ele ser condenado a 23 anos de prisão, ele matou um cidadão angolano. Lá, isso aconteceu, essa história aconteceu aí na cidade de Benguela, na província de Benguela, há cerca de 10 anos. Isso foi em 2010. E aconteceu o seguinte: havia um cidadão chamado Pedro Chiwili Nguli, que era Kingla. Aqui no Lubango as pessoas chamam de Kingla, essas pessoas que fazem troca de moedas estrangeiras, assim na rua, de maneira ilegal. Aqui chamamos de Kingla. O Pedro era um cidadão que prestava esse tipo de serviço. E houve um dia, segundo alguns testemunhas, vieram 5 chineses ao encontro dele, e esse grupo de chineses, alguns deles já eram pessoas um pouco conhecidas naquela área, eles já frequentavam de alguma forma aquele local, já iam lá à busca de algumas moedas de vez em quando. E acontece que eles queriam 30 mil dólares. 30 mil dólares é muito dinheiro, isso já chama logo a atenção assim de primeira. E ele, o Pedro, nosso amigo angolano, ele encontrava-se naquela altura com esses valores, ou melhor, estava disponível a realizar aquela negociação. Talvez não tinha o dinheiro aí consigo, mas ele podia realizar aquele negócio. E então, quando eles saíam para ir fazer o negócio, foi essa última vez então que ele foi visto com vida. No dia seguinte, ele foi encontrado com as mãos amarradas, com os pés amarrados, também foi encontrado com a boca tapada com fita adesiva. Havia muitos sinais de tortura, também sinais de esfaqueamento, o que quer dizer que ele foi morto com muita brutalidade. E isso tudo terá acontecido aí por volta de outubro a novembro de 2010. Acontece que deste período para frente estava aí a acontecer aquela coisa de investigação, pesquisas, até eles formalizarem uma acusação. E chegou então o dia 11 de março que eles formalizaram uma acusação no tribunal de Benguela, uma acusação de homicídio contra o cidadão Zhang Yan. Então, feita a acusação, o processo teria, claro, começado. O cidadão já se encontrava preso ou detido na penitenciária de Benguela. E o que acontece quando o julgamento começa? Tudo bem, o julgamento começou bem até, sem problemas. Eu penso que aí houve uma ou duas sessões em que o juiz esteve lá a fazer o seu trabalho perante o réu, quando, inesperadamente, o réu simplesmente desaparece da penitenciária de Benguela e deixa de comparecer ao tribunal para o julgamento. Então, chega aí o questionamento: como é que o réu desaparece? Depois vem uma declaração do referido diretor da penitenciária de Benguela naquela altura, o senhor Feliciano Soma, e ele diz o seguinte: sim, ele admitiu que ele fora transferido para a cadeia de Luanda, e também admitiu que este mesmo réu fora transferido sem o conhecimento do juiz. O mais engraçado é que nem o juiz falou nada, assim, de maneira pública, que algo que fosse como uma denúncia, uma queixa ou algo do gênero. Não fez nada disso. Simplesmente passou como se nada tivesse acontecido. Mas na verdade, segundo o atual secretário do Bloco Democrático de Benguela,
naquela altura o que tinha acontecido é que o diretor fez naquela altura não uma transferência para a cadeia de Luanda, mas sim uma, como é que se diz, foi uma soltura mesmo, porque ele saiu da penitenciária de Benguela para Luanda em liberdade, e foi aí onde ele teve a oportunidade, né, de fugir da Angola para a China, para que ficasse aqui uma espécie de extradição, né, mas na verdade não foi extraditado, houve uma fuga, e que desta forma assim, infelizmente, a morte de Pedro Chiwili Nguli não tem culpados a pagar. E há uma coisa que chamou bastante a minha atenção quando eu estava a pesquisar, e eu vou aqui ler para vocês. No dia 8 de outubro de 2012, David Mendes e Francisco Viena, na qualidade de advogados, apresentaram uma queixa-crime contra o então diretor da penitenciária de Benguela, por este ter ordenado a transferência do chinês sem que tenha proferido a sentença final sobre o caso e sem o conhecimento do juiz a tratar do caso. Mas até ao momento, até hoje, 2020, este caso não teve nenhuma resposta. Pois é, meus amigos, isso é Angola e nós vamos estar juntos num próximo vídeo. Eu vou trazer mais histórias de chineses para vocês. Espero que tenham curtido, se inscrevam neste canal. Tamo juntos.